Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 1º de dezembro. Já estamos abrindo aí o último mês desse ano de 2017. Passou rápido, passou demorado para você. Para alguns passa muito rápido, para outros demora a passar até um dia apenas, não é? Mas de qualquer maneira, estamos abrindo aí o último mês do ano e ainda nessa ebulição do futebol brasileiro, porque o Grêmio está na final aí. Na final, eu já estou cometendo um ato falho aqui. Será que é isso mesmo? Mas aqui, ó, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, Antônio Bavaresco e Thiago Rocha, nosso companheiro da Rádio Grenal. Obrigado mais uma vez pela presença, Thiago. Seja bem-vindo aí. Tamo junto, Rogério. Tamo junto mesmo. E tamo junto. Tô bancando aqui, acabei de dizer, ô Nelson Cerqueira. Eu vi no programa anterior. No programa, no TVU Cidade, com o testemunho do Cláudio, do Melo, da Cláudia, o Grêmio vai ser campeão do mundo. O Real Madrid não vai ser páreo para o Grêmio. Aí, Diogo Rossi, o teu Real Madrid. Olha, o teu boa Real tarde, Madrid. Tudo bem? Bom retorno, né? Obrigado. Eu acho que... Parabéns pelo trabalho lá, antes de mais nada. Já te cumprimentamos ontem, quando colocamos o teu vídeo no ar. Faço minhas as palavras do Rogério. Obrigado. Compartilhei hoje uma publicação, um post, uma postagem do Diogo no Facebook, onde ele faz uma justíssima e merecidíssima homenagem aos técnicos de operação, no caso da rádio, os técnicos de externa, mas todos nós aqui, os nossos técnicos de operação, sejam os nossos câmeras, seja o pessoal que está no corte de imagem, no áudio, enfim, se não fossem eles, né, nós não seríamos nada e não seríamos ninguém. Tá? Então eles é que põem a nossa voz, põem a nossa imagem no ar. Diogo, parabéns, Diogo. Obrigado. E parabéns para o Thiago, né? Porque quem fica aqui também sustenta uma programação que não é fácil. Em 24 horas é complicado, né? No caso, a gente fez 48 horas, né? 48 horas. Eu digo assim, ó, pelo que eu vi o Grêmio jogar lá, em Lanús, na província de Lanús, tem grandes chances mesmo de ser campeão mundial. Não, eu tenho convicção disso. O segundo tempo do Grêmio contra o Lanús aqui, e todo o jogo, porque o Grêmio só não foi na segunda etapa ou da primeira, já falamos isso ontem, porque tiraram o Arthur de campo. Sim, e essa preocupação para o Mundial, né? Ele tem pouco tempo para se recuperar. Hoje, dia 1º... O primeiro jogo ele não joga. O Grêmio embarca quarta-feira. Difícil. Né? Tudo indica que embarca quarta-feira para... Terça da noite. Tem uma dúvida ainda se vai embarcar terça. Pelo menos o presidente Romildo me disse hoje então perfeito. Que embarcam terça-feira de noite, inclusive na segunda-feira o presidente Romildo Bolzan Júnior vai estar conosco aqui no Virando o Jogo. Tá? E aí eu perguntei ainda para ele se ele queria vir hoje ou na segunda-feira. Hoje ou outro dia. E aí ele me disse, não, hoje a minha agenda está lotada, eu prefiro na segunda-feira, já que nós embarcamos na terça de noite. Terça de noite. Vai chegar lá quarta de noite, então. Né? São 20 horas de viagem, 20 a 21 horas de viagem até Dubai. Então, olha, o Arthur talvez não jogue o primeiro jogo contra o Wydad Casablanca ou o Pachuca no dia 12, mas depois dia 16, se o Grêmio chegar na final, né, joga contra o Real Madrid possivelmente. Uma coisa eu tenho certeza, Diogo. O Grêmio não vai menosprezar o adversário da semifinal, porque as lições do futebol brasileiro foram aprendidas. E com certeza, dos 3 times possíveis adversários do Real Madrid, que também tem que vencer uma semifinal, mas vai vencer, com certeza o Grêmio é o que mais está preparado para fazer um jogo parelho. E a gente começa a ler, mas eu diria assim, eles já dizem que o Grêmio é uma ameaça real eu vi, ao Real Madrid. Eles assistiram o jogo, então é legal que eles sintam isso tendo visto o Grêmio. É que eu não sei vocês, as Libertadores recentes, eu não me lembro disso. Vocês lembram alguma vez em que o Grêmio, em que um clube campeão tem o melhor goleiro da competição, a melhor defesa, o melhor jogador da competição, o melhor jogador da final e o melhor treinador? Não lembro. É difícil, né? Passou o rodo. Não. O Grêmio tem tudo. O Grêmio ganhou só não teve o goleador porque o Sanches fez aquele gol de pênalti. Senão teria também o goleador. Exatamente.
Então, dos goleadores. O Grêmio tem totais condições aí de ir pro Mundial de Clubes. Mas vamos pro outro lado, se o Luan tivesse feito a segunda cavadinha... Também. Mas tudo bem, tá. O que me chama mais atenção é que a gente relata tanto as questões táticas, a desenvoltura dos clubes europeus, o Grêmio não deixa nada a desejar. Na questão de construção de jogo, na questão de coletividade, na questão de engrenagem de meio campo. O Grêmio chega para esse Mundial com um time muito bem estruturado. Me lembra muito o caso, por exemplo, do Corinthians campeão mundial com o Tite, onde venceu o Chelsea. Onde também todas as fichas estavam apostadas na equipe inglesa, na equipe campeã da Liga dos Campeões, mas até em função da organização e do trabalho feito pelo treinador, o time chegou lá e conquistou o título com todos os méritos. E tem uma coisa, ok, o Real Madrid tem o Zinedine Zidane, ok, nós temos o Renato Portaluppi. Como treinador, eu acho que estamos bem servidos. Como tudo. Como ídolo, como figura. Como ídolo, como figura. E como treinador também. Como treinador eu acho que não existe nenhum clube no mundo, e eu acho que é também pela convivência, né, dos últimos dias que eu digo isso, não tem nenhum clube no mundo que tenha um ídolo como o Renato, eu acho. Porque o Renato deu os 2 maiores títulos que o Grêmio tem, né, teve do seu início de carreira, que são a Libertadores e o Mundial. E depois o Renato fez aquilo que o Grêmio mais queria, que era sair da fila. Sim. Uma Copa do Brasil, uma Libertadores, como treinador. E vocês imaginam, eu fico emocionado de falar o que eu vou falar agora. Eu imagino a emoção dele. Que é um quando ombro ele pra for chorar. Não, quando ele for dar a preleção, cara. Que é um ombro para chorar aqui, né? Preleção é emoção. Mas sem dúvida alguma. A emoção que vai ter o Renato quando ele começar a preleção, se o Grêmio chegar na final... Ele, treinador do Grêmio, numa final de Mundial. Vocês já pensaram nisso? Vamos parar com esse negócio de se o Grêmio chegar. Não, o Grêmio não é falta de respeito, mas o Pachuca, e não vamos considerar que o Idade Casablanca vai ser adversário do Pachuca. O Pachuca vai passar pelo Idade Casablanca, tá? E o Pachuca não é adversário para o Grêmio, sabe? O que eles estão gritando lá? Não estão concordando comigo? Estão lá na mesa de corte. Mas olha, o que eu mais insistia aqui antes de começar a disputa do mata-mata? O que eu mais insistia com o Grêmio, Diogo? Que fosse incisivo, que tivesse raça, personalidade. Então hoje, aquilo que disse o Thiago, né, como o Grêmio está jogando, o Grêmio... ele joga como ele quiser. Ele aprendeu, além do toque-toque, né, que eu digo do tic-tac, do mimimi, daquele jogo, que, por exemplo, o Lanús não sabe fazer. Se o adversário não se abre, como se abriu o River e os outros que, por alguma razão de disputa local, ele não sabe. A hora que o Grêmio precisou fechar e o Grêmio foi para dentro do Lanús, o Lanús se perdeu. Vamos usar um termo bem gauchesco. O Grêmio maniou o Lanús não conseguiu jogar. Sabe que ontem, que eu não sei quem assistiu aqui... Sabe o boxeador que começa a tomar pancada, começa a não reagir, não conseguiu reagir? Foi o que aconteceu com o Lanús. Mas aí esse que eu acho interessante. O Grêmio não se defendeu, não maniou o Lanús se defendendo. Não. Ele maniou o Lanús atacando. Batendo. Botou nas cordas. Os nossos colegas cariocas comentando ontem o jogo do Flamengo contra o Júnior... Claro que são adversários totalmente diferentes. O contexto é outro, não é Libertadores, é Sul-Americano, tinha menos, o estádio não estava aquela pressão, mas enfim, eles comparando, o placar foi mais elástico, foi 2-0. Mas eles disseram que foi um jogo, eu assisti o jogo, foi completamente diferente. O Flamengo foi massacrado pelo Júnior Barranquilla. E aí o goleiro, uma coisa improvável, um herói improvável, esse sim. O futebol é fantástico. Espetacular, não só pelo pênalti, pela atuação do goleiro. Foi o Fernandinho do Flamengo, né? Não foi? Ele não foi o goleiro, não foi? O próprio Fernandinho não disse. Mais inesperado. Não, claro. Mas o próprio Fernandinho disse que ele era o improvável. Sim. Mas no comecinho do jogo o cara bateu uma falta, o cara pegou uma bola. E firme, né? E pegou várias firmes. Não, aqui, em 2 anos, esse menino César do Flamengo, o goleiro, tinha jogado uma partida. Uma partida em 2 anos. Sabe o que é isso? E para um goleiro que precisa estar em atividade... Ele está quase nem o Rogério Amaral, faz 2 anos. Eu mais ou menos... E aí ele teve cãibra no segundo tempo, justamente por isso. Falta de jogo. Total. A comparação que eu quis fazer foi essa, então, no referendo ao Flamengo,
que apesar do placar, a circunstância do jogo, o Grêmio teve o jogo sob controle o tempo todo. Mesmo quando ficou com 10, aí sim é que o Lanús não atacou mais. Quer dizer, teve a bola, mais, mas não conseguia mais atacar. Teve jogadores que se superaram. O Jailson fez a melhor partida dele na história. Mas o Jailson, há quantos dias... O Jailson tá jogando muito Peraí, bem. mas nós estamos falando que o Jailson vem fazendo a mesma. Se superou. Mas, assim, mas nós falamos do Jailson no primeiro jogo, falamos do Jailson nos outros. Também, né? Quando o Botafogo... E a maior prova que o Renato tá certo é que quando o Arthur saiu e entrou o Michel... O Grêmio caiu de produção foi uma coisa absurda, porque o Michel está muito abaixo. Está muito abaixo. Fisicamente também. E terça-feira foi o dia do treino do Grêmio lá no La Fortaleza, antes do jogo. O Renato deu uma entrevista coletiva e, claro, a gente presta atenção, mas tradicionalmente está olhando outras coisas também com a coletiva rolando. Mas eu fiz questão de prestar atenção 100%, sem me preocupar com mais nada. E eu vi toda a coletiva do Renato, depois voltei em direção ao hotel do Grêmio ouvindo de novo. Para ter certeza do que eu tinha pescado. Repórter, né? Era muita confiança sem soberba. Era uma maturidade incrível. E aí eu fui pro ar e disse, olha, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas é uma maturidade incrível e maturidade sem soberba. Renato muito ciente daquilo que estava acontecendo. Eu acho que, e depois do jogo, depois do título, eu perguntei para ele o quanto ele se sentia maduro da última vez que ele tinha treinado um time numa final de Libertadores para agora. Ele disse assim, todo mundo amadurece. Ele tinha ciência daquilo que tinha acontecido na vida dele. Ele tinha perdido uma Libertadores por um erro dele. Não dos jogadores. Problema de postura. Postura, exatamente. Mas isso, lembra da entrevista dele? A idade dá isso para a pessoa. Mas lembra a coletiva dele depois do jogo aqui? Quando fizeram uma pergunta para ele justamente daquela relação que tinha havido do River com o Lanús. Que ele disse que o Grêmio não era o River. O Grêmio não é River. Ele foi seco, direto e duro. O Grêmio não é River. Ali, ele já, para mim, mostrava tudo isso. Não é? E passou confiança para os jogadores também, né? Que ele tinha convicção, que ele tinha confiança e que ele tinha mais do que isso tudo. Por isso que vocês estão falando, a sabedoria de como que tinha que encarar o jogo. E até no final da partida também foi questionado a ele em qual momento ele sentiu que o Grêmio seria campeão. E ele relatou, após a conversa com os jogadores antes da partida, quando saiu a parte diretiva do Grêmio, só ficou eu, o grupo de jogadores, eu conversando com ele, senti que a gente sairia campeão dali. E o mais impressionante dentro do jogo é que parecia que o Lanús que tinha sido prejudicado pela arbitragem do que o Grêmio no jogo aqui da ida. Porque os jogadores do Lanús que estavam nervosos, jogadores do Lanús que faziam faltas de forma excessiva, que poderiam ter atletas expulsos, o Grêmio estava tranquilo no jogo. E o José Luiz Gomes, lateral direito, que falhou, né, no primeiro gol, no gol do Fernandinho, é um jovem, né? Sim. E ele deu entrevista lá dizendo que ele quer parar de jogar, né? Pois é. Por causa disso. Mas não pode, pô. Ele teve uma falha, foi na dividida com o Fernandinho. Não, e o jogador que estava ao lado dele também é culpado, porque não conseguiu alcançar. Não, o Herrera é muito lento, né? Não, nós vamos lembrar aqui, o ano passado, tá, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, o Maicon, com toda a experiência e com a investidura de ser o capitão da equipe, o Maicon teve uma falha parecida, não de dividir a bola, mas José, não foi? Ele foi recuar a bola e colocou em condições e saiu o gol contra o Grêmio. São José. Então não tem porquê, não me interessa a carreira desse rapaz bem lá jovem. do Lanús, mas tem que continuar. Agora, você vai... nessa questão dos jogadores do Lanús, né? Uma coisa que tem que ficar bem clara, né? O Grêmio, ele planejou tudo isso. Sim. Entendeu? Fez parte de um planejamento estratégico do Grêmio ser campeão da Libertadores. Então, quando tu atinge o teu objetivo, tu faz o planejamento, esse planejamento é bem sucedido, perfeito. É um sucesso de gestão. Perfeito. Passa pelo jogador que se superou, não foi uma coisa passa pela escalação do Renato, mas também passa pela direção do Grêmio, pela direção de futebol. E aí vai os parabéns também, que ontem a gente não falou, né? Mas aqui o Odorico Romano teve um papel dentro desse título muito importante. E é uma revelação, né? O presidente do Grêmio, quando é campeão da América e chega no microfone e diz na televisão, o Grêmio vai jogar as ganhas o último jogo, que o Grêmio quer ser vice-campeão brasileiro porque é importante. Agora, o planejamento, sem dúvida alguma, e esse planejamento não é de agora, esse planejamento, para mim, começa lá quando, falamos ontem, quando o Romildo tem que vender os dois centroavantes, né, que disputavam e eram titulares. Desculpe, Rogério. Marcelo Moreno
Marcelo Moreno, que foi o cara que estava na estreia da Arena, na inauguração da Arena. O Kleber, tudo bem, vamos ver o Kleber, tudo bem. O Barcos. E o Barcos. Então foram três. Isso, não é, porque nós falamos do Kleber. Não lembrou do Marcelo. Mas tem mais gente. Eu falei no Marcelo, eu falei no Marcelo e no Barcos. E o Brian? Esqueceram do Brian? Mas esse aí eram os caros, que era muito dinheiro e tal. Então, um planejamento. Agora, dentro desse planejamento, tem as questões pontuais. Por exemplo, você perder um Kahneman para decisão é uma, desculpe o termo, mas é uma puta questão pontual. Pelo amor de Deus. Aí quando você, tudo, né, e quando você, mesmo em termos diretivos, tem que dar uma ajeitada no planejamento, quando vê o que está se desenhando na tua frente depois do primeiro jogo aqui, olha, um presidente vir para o microfone e usar a expressão, mesmo que seja no contexto do futebol, e dizer fomos roubados, amigo, eu vou de novo não ser politicamente correto, mas tem que ter culhão. Tem que ter. Tem que ter. E fazer tudo o que fez. Se envolver, que o cara fez depois. Eu disse em 24 horas já está dentro da Comebol, ou 48 horas está dentro da Comebol. Amigo, eu tive a oportunidade de hoje dizer para o Romildo, e vou dizer isso também publicamente na frente dele segunda-feira. Essa jogada que o Romildo Bolzan fez, ela foi tão importante quanto um gol do Luan ou uma defesa do Marcelo Groy. E arriscada. Mas para ser feliz, tem E outra coisa que a gente descobriu lá no estádio, porque não foi fazer uma varredura anterior do Lanús, mas as duas remontadas que o Lanús fez, né, que são as viradas contra São Lourenço e contra River Plate, tinham apitado Henrique Cáceres, né? O mesmo árbitro da final. E é estranho, né? É estranho, mas ele estava lá de novo. Mas ele não errou, cara. Ele foi muito bem. Pênalti no River Plate. Não, mas aí ele teve a convicção de... Ele não viu. Primeiro, ele não viu. Ele não viu. Tu tem convicção de que ele não viu? Eu estava assistindo o jogo. Ele não viu. Na minha opinião, Não, eu tenho convicção. Tu tem convicção que ele não viu? Eu tenho. Eu não tenho essa convicção. Bom, mas enfim, se houve falha naquele processo, talvez tenha havido, foi do árbitro de vídeo. Sim. Que tiveram condições de ver o lance como a gente viu na TV e não chamaram. E não foi muito bom não ter tido influência do árbitro de vídeo? Claro que não. Claro que sim, desculpa. Acho que foi muito bom. Foi muito bom. Nem teve nenhum lance. Não, no último jogo não foi necessário. Não. E o pênalti foi pênalti. A expulsão do Ramiro foi correto. Eu já acho. Eu continuo que foi exagerada. Ele foi agarrado pelo cara. Mas ele foi agarrado. Ele não sabia que era o árbitro que estava agarrando. Ele estava de costa. Ele pensou que era o jogador que estava puxando ele, que estava agarrando ele. Não. Ele sabia, ele estava de frente. Ele não. A reação dele é como se fosse um adversário. Claro. É mesmo? Sim, a reação. Olha, mas é por isso que eu estou dizendo. Ele não enxerga o árbitro. Ele está pensando que é um jogador do Lanús que está agarrando ele. Para mim, ele estava de frente, porque o árbitro está assim e ele faz assim, ó. Não. Tu também fez a mesma impressão. Quem está te falando é o cara que fez tubo durante muito tempo. Aqui que fica observando os detalhes. Tu prestou até mais atenção que eu na hora não vi. O Grêmio teve uma outra expulsão nessa Libertadores, eu queria lembrar, igualzinha. Por isso que eu digo que não dá para... Acho que do Michel ou do próprio Ramiro, não lembro. Aquele jogo do Guarani do Paraguai. Foi Michel. Foi igual. Ele tomou um amarelo e continuou. Mas aí... Eu quero dizer que não dá para botar na conta do árbitro. Isso já tinha acontecido. Eu ponho porque, olha, a politicagem nessa Sul-Americana, nessa Comebol, é muito grande. O cara que prometeram que não ia estar lá, estava lá, né? O Baldassio, né? Não, e basta fez o teste ainda, né? A denúncia da Globo, tá nas redes sociais. Olha, do cara que recebeu propina lá? Sim, essa também. Não, mas aí a Globo diz. Sim, mas deu o nome do cara porque o cara não trabalha mais lá, né? O cara não trabalha mais lá, eles deram o nome do cara. Não, é que eles acharam a ata da reunião da Comissão de Arbitragem, a primeira assinatura da ata é do Héctor Baldassi, antes do CNM, inclusive. O nome dele está primeiro. Claro, mas eles mandam. A Argentina sempre mandou na arbitragem. Mas o bom é que o Grêmio jogou mais do que a necessidade do árbitro, né? O Grêmio jogou muito bem. As questões de arbitragem não entraram no vestiário. Ficou bem claro isso pela atuação que o Grêmio teve, pela postura dos jogadores. Tirando esse lance do... Como ele citou, o Luan era o mais tranquilo do jogo. E fez a mesma coisa, o Grêmio fez em campo a mesma coisa que o Renato falou que faria. Atacaria o Lanús. Porque o Grêmio atacou o Lanús. É só a gente ver o Renato. Perdeu gols antes do o Marcelo não toca na bola até os 20 minutos. Não, pode ter certeza, Thiago. Isso do Luan tranquilo.
posicionamento do Jailson, tudo, isso tem um nome só, Renato Portaluppi. E o Luan acabou Renato Portaluppi. O Luan, para mim, acabou com qualquer desconfiança que havia em relação a ele, né? Nos jogos grandes. Jogos grandes ou qualquer outra coisa. Quem bateu o pênalti? Desculpe, só para não passar batido. Quem é que bateu os 2 pênaltis mais importantes? O último foi o Neymar, que era o do título. O penúltimo foi o Luan. E até em cima disso que o Rogério falou, da questão do título ter a cara do Renato Portaluppi, eu enxergo que o Renato Portaluppi também chega a um grau de idolatria inatingível para qualquer tipo de jogador num patamar de clubes. O Renato conseguiu ser jogador campeão de Libertadores e de Mundial, e agora é campeão como treinador, tendo a sua figura, o seu trabalho sendo fundamental na conquista, e em vez de disputar o Mundial. Né? E vocês viram a entrevista do Romildo depois do jogo, quando ele falou a respeito do Renato? Sim. Tá? O Renato, inclusive, fica aqui e nos faz alertas muito importantes. Ou seja, o Renato participa da gestão. Sim. Participa da gestão sem se intrometer. É aquilo que ontem, Bavaresto, tu falava, liderança positiva. Ele participa positiva. De uma forma construtiva. Não é o cara que determina a marca da água mineral, qual é a cidade que tem que treinar. Ele o presidente diz assim, nós vamos viajar de Jatal, por exemplo. Aí ele chega e fala para o presidente, eu acho que seria melhor se a gente pudesse viajar de Jatal. Pô, vai ouvir o profissional. É o caso do Mundial, né? Porque lá no Mundial, na Argentina, a viagem do Mundial era quarta. E o Odorico dizia que era quinta. Ou seja, agora já é terça. Quem pediu para ser terça, possivelmente, né, tenha sido a conjuntura de comissão técnica. Vocês lembram como é que foi a venda do Wallace? Sim. O Wallace procurou o Renato e disse que queria ir. Aí, o que o Renato faz? Vai na direção e diz, olha, não adianta ficar com o cara que está com a cabeça... A parceria que deu certo. Sabe? A parceria que deu certo. Mas é isso que eu estava dizendo ontem. Olha aqui, essa parceria Romildo e Renato, ela está para bater a parceria do COF com o Filipão. Mesmo que não tenham sido campeão mundial com o COF, foi o Espinosa, mas eu digo a trajetória toda de conquistas. Mas o Filipão não foi campeão do mundo também, né? Não, pois não foi, mas isso tudo bem. Mas compensação... Quanto tempo o Grêmio ficou ganhando e encantando com aquele futebol? Olha o que o Grêmio tem feito. Entendeu? Qual é o grande time do Brasil? Mas o campeão brasileiro é o Corinthians. O campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro. Só que é o seguinte, o Grêmio superou o Nelson, aconteceu o que eu disse antes, que o título do Grêmio ia abafar o título do Corinthians. Pela questão da proximidade, que é uma coisa natural, e pela circunstância. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. O título do Grêmio da Libertadores, a festa que foi feita aqui, mudou. Pensem a dimensão disso. Mudou a grade de programação da Rede Globo de televisão. A Globo nunca passou um jogo numa quinta-feira. O dia de jogo na Globo é quarta-feira depois da novela. Ela abriu para mostrar o Flamengo ontem numa semifinal, não é nem numa final, para ver o quanto tocou nos cotovelos lá em cima esse título do Grêmio. O que a turma de Rio e São Paulo está com dodói, e agora se o Flamengo chega na final e ganha a final do Independiente, São Paulo vai ficar enlouquecido, amigo. Tanto que São Paulo ontem estava enaltecendo o título brasileiro do Corinthians, fazendo uma força para botar o Corinthians em evidência, que era uma grandeza. E aí já veio o Neto cumprimentou o Grêmio, e a primeira postagem dele depois de cumprimentar o Grêmio é que o Palmeiras ia fazer uma oferta de 25 milhões pelo Jeromel. Os caras não se conformam. Agora uma coisa é certa, o Bruno Cortes renovou o contrato por mais 2 anos, até o final de 2019, o Grêmio oficializou agora, né, mas o detalhe é o seguinte: aguardem o final do Mundial de Clubes, torcedor do Grêmio, de maneira negativa. Pode ter um desmanche? Vai ter. Vai ter o quê? Vai ter desmanche. Bom. É uma coisa quase inevitável. Não é desmanche e não é pequeno. Eu não acho que vai ter desmanche, eu acho que vai ter vendas. O Odorico deu uma entrevista hoje de manhã, na Bandeirantes, eu ouvi a entrevista, e ele foi bem categórico em relação a isso, que agora o Grêmio está numa outra situação que com certeza ao longo de 2018 ainda haverá necessidade de venda, mas que o Grêmio hoje está numa condição de sentar e exigir preço. E que não, aí eu falo do repórter, né, no caso do Diogo, mas dizendo que não vai haver desmanche do time. Bom, olha, eu vou dizer para vocês, eu concordo com o Diogo, acho que pode haver
o desmanche, os jogadores vão estar hipervalorizados, certo? Vai ter uma valorização. Agora tem a questão... Mas é que o mercado não está tão comprador. Tem a questão da janela. A questão do período de janela. Que é a janelinha, né? Aí fecha. É pequena. E outra coisa, vamos que o Grêmio se capitalize. Tá? O Grêmio consiga fazer... Só não pode fazer loucura de contratar jogador. Não vai fazer. Não fez até agora e com o Romildo não faz. Vai bancar a arena, vai comprar o seu estádio. Bom, a gente vai poder abordar esse e outros assuntos na segunda-feira também. Além de ser campeão da América... tem que renovar o contrato do Renato também. Não, sim, vai ser do o Renato é campeão mundial como jogador, campeão da América, pode ser até campeão mundial com o Grêmio novamente como treinador, e o Renato ajudou o Grêmio a comprar a sua casa de novo. Bom, aí seria... Aí a estátua... Isso não está longe de acontecer. Implante dentário na Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas. Volte a sorrir com a Big Odonto. Eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Big Odonto em 2 endereços, Viamão e Canoas. Agende hoje mesmo a sua avaliação. Em Viamão, o telefone para os agendamentos é 3046-3660. E em Canoas, o telefone para você agendar a sua avaliação é 3428-4332. Big Odonto, experiência comprovada em implantes dentários. Vamos fazer o seguinte, vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta na sequência. Chegou o Banri Compras Vero Pay. Agora, você faz compras nas máquinas Banrisul Vero sem precisar apresentar o cartão Banri Compras. Você autoriza no celular, recebe um código e faz suas compras sem juros e sem tarifas. E ainda dá para enviar para terceiros. Baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar. Banri Compras Vero Pay. Compras na mão sem cartão. Banrisul Digital. Clique e simplifique. É isso aí, Banri Compras Vero Pay. É compras sem o cartão, compras na mão sem o cartão. Tudo dentro do Banrisul Digital. Por isso que nós falamos, o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Então baixe e comece a usar hoje mesmo o Banrisul Digital. Banrisul Digital, clique e simplifique. Por falar em clicar e simplificar, eu fiquei devendo ontem os nossos telespectadores que nos prestigiaram, além da audiência, também com a participação aqui pelo WhatsApp. Então eu vou dar aqui, falando dos nossos telespectadores, vou dar voz aos nossos telespectadores. Esse aqui ainda era do dia 29, anteontem, o Luiz Vandame de Gravataí. Parabéns pelo programa, China é o cara, o Grêmio vai ser tri da América e vamos com tudo para o Mundial. Bressan vai se eternizar. E fez uma bela partida. O Bressan jogou, né? O Bressan jogou tudo que ele não tinha jogado no Grêmio ainda, eu acho. Mas tudo que ele é capaz de jogar também. Também, né? Possivelmente também seja isso. Porque ele teve um desafio duro, né? Que foi marcar um centroavante chato. E substituir um cara que é muito mito. A prévia cara, o Kahneman no meio da torcida no aeroporto, vocês viram aquelas imagens? Ele abraçando os torcedores, tipo, era um torcedor ali. E a prévia desse desafio, ele já tinha passado, que foi o jogo contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, né? No qual ele foi bem. A eliminação não passou pelo Bressan. O Bressan foi muito bem, foi muito segundo na partida. E sobre o que o Kahneman, a situação do Kahneman, que o Bavaresco citou, a sinergia que esse zagueiro encontrou no Grêmio é impressionante, né? É um zagueiro que por onde passou, ele nunca foi titular. No São Lourenço ele era um 12º jogador, entrava, chegava a jogar de volante por vezes, não era um jogador. No futebol mexicano foi reserva e aqui no Grêmio ele se encontrou. Mas você sabia, eu não sabia que ele tinha nascido no Rio Grande do Sul. Vocês sabiam? O Kahneman? Não tinha conhecimento. Ele não estava com a bandeira do Rio Grande do Sul ontem nas costas? Ele gritava, eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho. Eu não sabia. Vamos descobrir aonde que é que o Kahneman nasceu aqui no Rio Grande do Sul, mas sem dúvida alguma. Ele chorou copiosamente na chegada do Grêmio em Porto Alegre. Ele desceu o avião, ele viu a torcida do Grêmio e começou a chorar. Mas imagina. E detalhe, ele é bicampeão da Libertadores. Ele é bicampeão. Com São Lourenço. Ele era dos poucos que já tinha sido campeão da Libertadores. Não, agora vocês imaginem. Sido campeão com o Corinthians. Douglas e ele só. E o Bruno Rodrigo. Com o Santos em 2011. É verdade. Agora, imagine a pressão que estava o Kahneman pelo fato de ter levado o cartão amarelo no primeiro jogo. E não, o sentimento de culpa também. Mas então aquilo foi extravasar, realmente. Olha aqui, o Juba.
Ver jogadores recuperados como Marcelo Grohe, reserva por diversos anos e sem ganhar nada, Jailson, Bressan, Léo Moura, Fernandinho, tá? Um treinador de fanfarrão a campeão não tem preço. Gestão impecável, grupo unido, diz o Juba aqui. Porque quando ele fala aqui de fanfarrão a campeão, nós não podemos esquecer que até, mesmo depois de ganhar a Copa do Brasil, ainda tinha gente que questionava o Renato como treinador, como técnico de futebol, né? Então, a gente não pode esquecer isso. E o Renato, hoje, da América, né? Claro, ele é o melhor técnico da América, foi escolhido assim pela Libertadores, né? Mas, se a gente deixar de ser um pouco, né, ter aquele sentimento de que nada do que é nosso é bom, se a gente fizer uma avaliação um pouquinho mais criteriosa, é difícil encontrar um treinador que tenha feito um time jogar tão bem nos últimos anos. No Brasil, né? No Brasil. É verdade. É muito difícil. O Tite. Ontem o pessoal estava comentando essa tua manifestação igual ou semelhante. E aí o que eles chegaram à conclusão de que o Tite de 2015, do início do campeonato, do primeiro turno do campeonato, porque já no segundo turno o Corinthians virou pragmático. Começou a jogar para aquele jogo para ganhar de 1-0. E eu acho que a grande lição do Grêmio foi que o Grêmio poderia ter feito a opção mais fácil. E isso foi conversado e ontem os jogadores fizeram essa... Como a opção mais fácil? Que é mais fácil que, assim, no imaginário popular, ficar se defendendo. E o Grêmio teve coragem. É aquilo que a gente falou. O Grêmio... Do jogo? Do jogo. Foi para dentro do adversário. Não, mas se ficasse esperando, o Grêmio tomava a reversão. Mas esse pragmatismo é que ontem foi muito exaltado, essa postura corajosa do Grêmio, como uma lição do futebol brasileiro, que muitas vezes, o próprio Grêmio já passou por isso, e muitas vezes se acovardou, como tu disse, contra o Cruzeiro. A gente lembrou que ontem, o mesmo Grêmio, com os mesmos jogadores, teve uma postura totalmente errada contra o Cruzeiro, e a lição ficou. O Grêmio aprendeu. E o El País, jornal espanhol, faz uma matéria hoje dizendo que o Grêmio talvez seja o último suspiro do futebol bonito. Né, recente. E, então é para ver o tamanho da importância que o futebol espanhol já está dando para o Grêmio. E eu acho que isso é bom. Dá um respeito, né? É bom pro Grêmio, mas é ruim também. Porque vai aumentar a maneira como o Real Madrid vai entrar. Mas olha, até porque o futebol espanhol já tomou uma chinelada do Inter em 2006. Sim, é verdade. Né? Que eles nunca esperavam aquilo. Eles nunca esperavam aquilo. O Edmilson deu uma entrevista anos depois sobre aquele jogo, dizendo que os jogadores do Barcelona não sabiam a cor da camisa do Inter, né? Não, a distância entre o Internacional e o Barcelona naquela oportunidade é incomensuravelmente maior do que a distância hoje entre Grêmio e Real Madrid. Eu concordo. Grêmio e Real Madrid hoje estão muito mais próximos do que estavam o Internacional e o Barcelona. Eu acho que tem uma coisa que não dá para fazer a comparação nessa questão, comparar o Inter de 2006. Comparar essa distância, porque existe uma questão muito importante. O Grêmio sai de uma Libertadores e 2 semanas depois está enfrentando o Real Madrid. É isso que eu ia falar, Nelson. Tá? Mas acho que o Real Madrid, mesmo estando, não está em final de temporada. Está no meio de temporada. Mas para só um pouquinho, o Internacional saiu da Libertadores em 2006 quando? Na metade do ano? Na metade do ano, não, mas tem um detalhe. Foi o segundo no Brasileiro jogando bem. Em agosto, 16 de agosto. 16 de agosto. Sim, foi depois da Copa do Mundo. Sim, de agosto, aí foi jogar o Mundial em 17 de dezembro. Não é uma semana antes, né? Não é uma semana. Não, mas para lembrar, o Inter foi segundo, ou terceiro, segundo. O Grêmio foi terceiro. No Brasileiro de 2006 jogando bem. Sim, o Inter estava numa boa fase. Não chegou mal no Mundial. Chegou bem. Mas agora... eu diria, eu concordo com o Rogério. Acho que o nível de futebol que o Grêmio joga hoje é superior. Não estou comparando o time. Eu concordo contigo. Não estou comparando o time, não quero que a torcida... Eu concordo com o Bavaresco, que está concordando comigo, e tu discordou de mim. Aí eu não consigo entender. Aí eu acho que é coisa pessoal. Mas eu tenho um debate. Eu tenho um debate que vai enlouquecer. Eu discordei. Ele sempre concordou. Mas eu quero propor um debate que vai enlouquecer o Nelson. Depois que eu concordei comigo, nada é mais surpreendente. Esse Real Madrid é muito mais forte do que aquele Barcelona de 2006. Se jogar completo? Não, mesmo que se jogar com reservas. Se jogar completo, sim. Porque os reservas do atual Real Madrid... O Barcelona foi desfalcado do Eto'o. O Internacional foi desfalcado do Renteria. Não, mas o Eto'o era... Nossa Senhora, o Eto'o era titular. E foi desfalcado do Messi, então. O Messi estava começando. Não, o Messi era banco. Olha aqui, o Marcelo Caju.
Não. Rogério, vejo o Grêmio hoje embalado em fase melhor que o Real Madrid. Quero o Diogo pé quente em Abu Dhabi. Vamos acabar com o planeta, diz o Marcelo Caju. Só para confirmar esse pensamento do Diogo, o Barcelona, por exemplo, foi campeão em 2006, vencendo o Arsenal por 2-1 de virada num jogo onde o Arsenal estava com o título bem encaminhado, e o Real Madrid passou o carro sobre a Juventus. Fez 4-1, poderia ter feito 5, 6, 7, por aí vai. Não, e o Real Madrid 2017, né, que é o Real Madrid do Mundial, ele tem reservas titulares nas suas seleções. Sim. Mas a fase do time não é boa. Não, a fase é horrível. A fase é muito boa. A fase é horrível. Vem cá, falar em horrível, eu estou lendo aqui do Roberto de Alvorada, em cima daquela frase do Renato. O Grêmio não é River, o Inter o River. Também a gente espera que não seja assim, né, Nelson? Para 2018, né? Desde ontem eu entrei para aceita. O Brasil está no grupo E da Copa do Mundo, viu? Como é que é? Saiu? O Brasil está no grupo E da Copa do Mundo. E daí o Brasil... É dos piores. Isso, e daí o Brasil jogará... Pela localização, ele vai, o que mais vai viajar. Daí o Brasil jogará em Rostov, no dia 17 de junho, depois joga no dia 22 em São Petersburgo, no dia 22 de junho, às 9 horas da manhã, e fecha a fase de grupos jogando em Moscou, no dia 27 de junho, às 3 horas da tarde. Não tem os adversários. Não. O Brasil é o cabeça de chave. Mas vamos lembrar. É que só para dizer, de A, B, C, D, os quatro, A, B, C, D, os 4 primeiros, eles viajavam menos, são os que tinham Sim. Mas vamos lembrar, quando o Brasil estava na fila, tinha vencido o Tri em 70 no México e foi conquistar o Tetra 24 anos depois nos Estados Unidos, 94. Isso. O Brasil começou jogando em Stanford, tá? Depois o Brasil foi jogar em Detroit. Lá na fronteira com o Canadá, para quem não sabe, é longe pra caramba. Ou seja, ele sai da Califórnia, tá? Quase aqui com o México, vai para o norte jogar em Detroit. Depois de Detroit, ele volta para jogar... Foi Dallas, não foi? Não teve Não, Dallas foi contra a Holanda, já foi uma semifinal, quarta de final, uma coisa assim. Mas aí ele jogo naquele volta... estádio coberto, que é aquele do pênalti. Do pênalti. Aquele foi em Detroit. Detroit contra... Finlândia, não. Não. Contra a Turquia, pode ter sido. Camarões. Não. Camarões depois foi contra a Rússia. Primeira fase foi Rússia, Camarões e Suécia. Eu acho que depois aí o Brasil voltou para jogar em Stanford. Estados Unidos foi em Los Angeles. Los Angeles ou São Francisco. Los Angeles. E aí, em Detroit foi contra um desses times aí. Foi contra a Suécia. Contra a Suécia. Não foi aquele do pênalti que o juiz viu depois? Foi contra a Suécia. Não. Foi quarta de final contra a Suécia. O pênalti foi aquele gol do Romário. Mas o pênalti que o juiz viu depois não foi em 94, foi em 2002. E a Alemanha ficou no grupo F. Brasil e Alemanha podem se encontrar já nas oitavas. Melhor que na final. Já quero que seja de uma vez também. E Brasil e Argentina só se encontram na final. A gente está no grupo D, o Brasil no grupo E, dessa maneira só os dois se encontram apenas na final da Copa do Mundo. Rússia... Estão em lados... Rússia, Portugal... Rússia joga contra o Uruguai. O Fernando Guimarães de Gravataí, nosso telespectador, diz: muito obrigado, presidente Romildo. E eu acho que é justo esse agradecimento aí ao presidente Romildo Bolzan. Eu confesso para vocês, a despeito assim de uma amizade, conhecer o presidente Romildo fora do futebol, eu fiquei fã do Romildo, gestor do futebol. Gestor do futebol. É muito humilde, né? Ele é uma pessoa, olha assim... Sabe de gestão, sabe do trato político, quer dizer, é um cara que é talhado... E a postura dele na comemoração deixou o espaço para os jogadores e para os membros da comissão técnica, para aqueles que foram os artistas da conquista. Ele soube se colocar no segundo plano, embora, na minha opinião, ele também seja do primeiro plano. Mas é preciso ser muito grande para ser humilde. E outra coisa, né, foi muito corajoso, né? Ele no primeiro ano de gestão, ele começa a fazer a limpa no Grêmio, vendo que a necessidade era iminente de começar a acertar as questões financeiras do clube. É o que diz o Walter de Porto Alegre aqui. Opa, Rogério, quando o presidente Romildo vendeu as estrelas Barcos, Marcelo Moreno, a imprensa esportiva criticou. E nós criticamos mesmo, que ele estava se desfazendo, reconhecíamos a necessidade do saneamento das finanças, mas de sopetão os dois,
Sim, mas nós pensamos a culpar porque nós não temos lá a obrigação de fechar o balanço, né? E aí está dizendo aqui o Walter de Porto Alegre, está aí o resultado. Portugal e Espanha no grupo B. Portugal e Espanha? Mas tá legal, é bom. Uruguai e Rússia, como o Nelson Uruguai e disse, Rússia, grupo A. Escuta, e vocês viram a entrevista do Gordon Banks, que detonou a própria seleção do país dele, a seleção da Inglaterra? E comentou a defesa do Peru e Marcelo. Peru e França no grupo C. Peru e França no grupo C. É por grupo, agora vai sendo por grupo. E no grupo D, Argentina e Croácia. Agora vem o adversário do Brasil, então. Exatamente. Eu já estive na Croácia, viu? Passei 15 dias na Croácia. Grande país. Não te naturalizou para jogar lá? Não quiseram? Tinha vários brasileiros, inclusive a cidade. Eu estive em várias cidades onde eu cheguei na Croácia. Eu cheguei em Zagreb. Teve sorte, né? O Brasil, porque a Croácia sempre cai no grupo do Brasil. É meio que padrão, eles têm que se enfrentar sempre na Copa, né? O jogador brasileiro naturalizado que nós vamos ter com quase toda certeza é o Mário Fernandes, né? Sim, na Rússia. Na Rússia. Ele anda machucado, né, Diogo? Sim, está machucado. Uma lesão bem... Não, ele não pôde jogar a Copa das Confederações, que ele foi convocado pela seleção russa. Brasil e Suíça, ele tinha fraturado o nariz. Nossa Senhora. Suíça, hein? Essa seleção aí... Essa seleção foi uma surpresa também. O Brasil teve dificuldade contra uma linha de 5 da Inglaterra. Isso é mais uma prova de que o outro tem que ser convocado, e eu vou falar isso... Até a convocação. Até a convocação, porque é o único jogador que num jogo desse tipo pode fazer uma coisa diferente. Eu acho que dois jogadores... Se ficar naquele, igual Inglaterra e Brasil, como a gente viu, eles vão jogar uma semana e não vão fazer gol. Eu acho que dois jogadores do Grêmio vão pra Copa. Passear na Inglaterra? Acho que dois jogadores, Arthur e Luan. Eu também acho. Arthur e Luan. Mas olha, eu vou te dizer... Mas acho que seria muito justo o Marcelo Groy pra Copa. E até o Jeromel, que com a perna amarrada, joga mais do que todos. Só destacando então, Brasil e Suíça, no dia 17 de junho, 3 horas da tarde, em Rostov. É a estreia do Brasil. 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde tá bom pro Brasil, né? E aí depois o Brasil joga... Tá bom pra nós. Depois tá bom pra nós. Termina o programa, a gente faz a espera aqui. Vamos mostrar o jogo. Depois o Brasil joga em São Petersburgo às 9 horas da manhã e fecha a fase de grupos jogando às 3 horas da tarde em Moscou. Sabe o que a gente pode fazer? Uma espera legal. Eu fiz isso na TV Educativa na Copa da Espanha de 82. Tá? A gente puxou um outro viés. Sempre tem um morador em Porto Alegre que seja ou daquele país ou descendente de alguém daquele país. Ou do país que está enfrentando o Brasil também. A gente fez isso também na TVE e na Rádio Cultura. Alemanha e México. Em 98. Ou seja, vocês pegaram as pautas todas que eu deixei em 82 lá para vocês. Nada se cria, tudo se copia. Alemanha e México é outro bom enfrentamento. O México em declínio, né? Olha aqui, vamos sair do futebol um pouquinho para divulgar o Arte Sesc, que desenvolve uma série de ações culturais nas mais variadas regiões do estado. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, feiras de livros e muito mais. Cultura é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, proporcionando novas visões do mundo e contribuindo para o bem-estar das pessoas. Confira a agenda do Arte Sesc no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Arte Sesc, desenvolvendo ações culturais nas mais variadas regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul. Atendendo mais um telespectador... Já estava para oficializar. Falou Cristiano, eu já achei esse pouco. Já estava para oficializar Vai enfraquecer o Real Madrid contratar o Cristiano Ronaldo. E fez isso, acaba de anunciar o Cristiano Nunes como preparador físico. Eu confesso a minha ignorância nessa área da preparação física. Ele treinou o Inter 2014, ele foi preparador físico do Inter 2014. Eu conheço, por exemplo, o Dr. Félix Drummond, que é um especialista aí na área também da medicina esportiva, né? Com esses derivativos da preparação física e do controle de dopagem. Inclusive ele faz parte da comissão fixa da CBF de controle de doping, vai estar conosco aqui a semana que vem ou na outra, tá? Porque eles têm um evento importante que vai se realizar agora, me parece que no final do ano, uma coisa assim, mas enfim. Ele foi campeão gaúcho com o Inter 2014, então, ele foi campeão título dele. Tá. Como treinador... 2014 era o Abel, não era? Abel Braga. Abel Braga. 2014. Foi quando saiu o Paulo Paixão?
Isso. Ô Nelson, então tu tens uma expectativa concreta aí de retomar a conquista do Campeonato Gaúcho, já te... Acha que é forte a chance? Não sei. Até porque o Grêmio vai jogar com os reservas. Praticamente todo o campeonato. Praticamente todo. Considerando agora o que vai acontecer. Perspectiva boa que nós temos no Internacional hoje, notícia internacional hoje, é o empréstimo do Alex Santana, volta para o Paraná juntamente com o Diogo, né? E a dispensa do Carlinhos. O Carlinhos não se representa em janeiro. O Alex Santana... Jogadores que estavam inchando o Internacional já começaram a sair. Começou hoje o desmanche no Internacional. Jogou qual decisão, Alex Santana? Jogou nada, né? Não. Do grupo do Internacional. E tu acha que isso é notícia? Não, é notícia. Nós estamos falando sobre que isso é notícia boa, notícia começou o desmanche no Inter. Inglaterra e Bélgica, Polônia e Colômbia, os últimos grupos. E qual é o Diogo que vai? Isso é... Tu falou Diego. Diego. Tá, qual é o Diego? E o... É um atacante aquele. Hã? O atacante. Aquele que jogou a primeira do Campeonato Gaúcho, que se falou, beleza dele, maravilhas, Não, depois ele fez o gol contra o Figueirense lá também. Cruzamento do William Potker. Isso, eu lembro disso. Do time reserva. Aquele jogo... É o que me marca, assim, que eu lembro dele na temporada, é isso. E a Dinamarca acaba caindo no grupo do Peru. França, Peru e Dinamarca. No grupo A. No grupo C. Temos o Egito. Tem mais um ainda. França, Peru, Dinamarca. E daí vai para mais um sorteio ainda. Falta mais uma seleção. E o Egito tá no grupo A, né? Isso. Ô Diogo, vamos ver. Tu tá com o Face aí, Diogo? Tô, olha só. Olha aqui, ó. Deixa eu só te encerrar aqui, por favor. O Newton Vence. Rogério, abraços a todos da bancada. E se o Grêmio for campeão do mundo, entrega a chave do cofre ao Renato, diz o Newton Vence. O Grêmio é conhecido em todo o mundo, o Inter é caseiro. Abraços do Newton Vence. O Grêmio retoma uma posição, né? O Internacional poderia, em 2010, ter consolidado essa posição. Gangorra. Aí o Internacional conseguiu fazer, por olho grande, tá? De alguns que estavam lá na direção do Internacional, em 2010, que quebraram aquilo que era, eu diria, quase que uma estrutura monolítica da direção do Internacional, tá? E que vinha sendo vitoriosa a partir de 2006, com um título da Libertadores, um título mundial, e 4 anos depois, de novo, está decidindo um título de campeão do mundo. Tá? E aí, esses olho grande que tinha na direção, por poder, por cargo e sei lá mais o quê, né, quebraram. E isso quando o Internacional estava às vésperas de uma Copa do Mundo, de sediar uma Copa do Mundo, reformando o seu estádio, conseguiram liquidar com o Internacional. Eu, sinceramente, não sei. A gestão passada do presidente Vitório Pífero, que foi uma tentativa de retomada daquele status, não conseguiu. Nós vimos no que deu. Rebaixamento para a Série B. Vimos agora, na gestão do Marcelo Medeiros, que eu diria assim, é quase a gestão que foi do Giovanni Luigi, com aquele grupo, o Nelson que conhece melhor do que eu, me corrija se eu estiver errado. Estamos vendo a dificuldade que está tendo de recuperar esse status no Internacional, a tal ponto de não conseguir ser campeão de uma Série B do futebol brasileiro. Então, eu vejo muita dificuldade do Internacional internamente se consolidar em termos políticos para de novo chegar num status que esteve. Imaginem se o Internacional tivesse mantido essa unidade, não tivesse havido tudo aquilo que nós já falamos aqui, deboche do grupo vencedor nas eleições, na viagem lá para... Foi em Abu Dhabi também o Mundial, o Dubai? Não, Abu Dhabi. Foi Abu Dhabi. Né? Aquela história toda, onde o Internacional poderia ainda estar presente no cenário nacional e mundial. Jogaram por terra. Isso é uma lição que também deve ficar para os gremistas, né? Acho que o Romildo Bolzan não vai ficar para sempre no Grêmio. Ele tem mais 2 anos, que bom. Que ele cria os alicerces como está criando. Ele disse que o sonho dele não está relacionado à gestão do estádio. Eu concordo com ele, porque se a gente pensar assim, eu já falei isso aqui uma vez, mas sempre é interessante lembrar. A pessoa vai lá e faz um financiamento para comprar uma casa própria, que é um bem individual, e fica 20 anos pagando. Ela acha normal. Um clube faz um estádio para pagar em 20 anos e ela acha que é aluguel. Alguns, estou falando, não estou comparando. Então, acho que está certo, Romildo. Se não der para comprar a gestão da Arena,
Paga ao longo dos 20 anos, não tem problema nenhum. Vai ter um prejuízo durante esse tempo. O estádio não é teu, entre aspas, mas só tu pode usar. Agora, o sonho dele é consolidar o Grêmio com revelação de jogadores de base, com surgimento de jogadores a cada ano, para poder, e que é uma realidade do futebol brasileiro, vender, mas continuar forte. Então, e eu acho que esse sonho do Romildo é possível. Agora, como eu disse, os gremistas que estão assistindo e que hoje estão comemorando, que estão felizes. Não, só um pouquinho. O Romildo pegou o Grêmio num jejum absurdo, né, e recolocou o Grêmio num patamar de time vencedor. Sim. Entendeu? Se era essa meta a ser atingida, 100% de aproveitamento. Claro, não, mas ele disse que agora, ele tá para futuro, eu acho que o negócio futebol, ele tende a mudar. Isso é uma percepção minha, tá? Assim como, vamos usar de novo Europa e Inglaterra. O negócio futebol, ele é muito diferente na Europa do que é na América do Sul. Uhum. Até em termos de participação societária nos clubes. Uhum. Isso vai acontecer aqui um dia. Pode ser. Vai ser obrigado a acontecer. E hoje, isso, por exemplo, vamos no exercício de elucubração. Se fizesse, por exemplo, um Grêmio SA, Internacional SA, e fosse empresa de capital aberta, tu é sócio cotista. Imagina as ações do Grêmio. Imagina a cobrança quanto estaria valendo o teu patrimônio. As ações? Não. Entendeu? Mas eu acho que essa realidade ainda demora para chegar. Demora para chegar aqui. Vamos lá, Diogo. A Costa Rica ficou no grupo do Brasil junto com a Suíça. De novo? Já esteve, né? Já esteve em 2002. Isso. Costa Rica não, e teve antes. Costa Rica teve também... Em 90, quando o Brasil, se não me engano... 90, quando o Brasil foi eliminado pela Argentina. Tá, mas teve em 86 também, a Costa Rica teve conosco. Costa Rica 86. Eu lembro em 90, por causa que eu trabalhava na 0 Hora, né? Brasil e Costa Rica jogando no dia 22 de junho. Em São Petersburgo, às 9 horas da manhã. E o pessoal já brinca na internet que Brasil e Suíça fazer o jogo da Lava Jato, né? Boa essa. O clássico da Lava Jato. Olha aí, quem sabe, né? Os procuradores lá de Curitiba não tem, né, para essa data aí, né? Ou o TRF4 aqui, que julga em segunda instância. Nós podíamos juntar uma arquibancada de corruptos para assistir esse clássico. O Japão vai estar no grupo do Brasil agora, né? Não, na cadeia, velho. É que agora não pode repetir, né? Então, possivelmente o Brasil fique com o Japão no grupo, não é? E não pode ter outro sul-americano das Américas. Quem é que já está no grupo do Brasil? Costa Rica, né? Costa Rica. Só Costa Rica. E a Sérvia. Suíça e Costa Sérvia caiu no grupo do Brasil. São os europeus. Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Sérvia é difícil também. Time que se Sérvia fecha bem. é o principal adversário dos croatas ali. São os nossos argentinos. E a Alemanha se deu mal. Grupo da morte. A Alemanha pegou México, Suécia e agora vai sair o próximo adversário, né? Que é o grupo após o Brasil. Mas não acho que seja tão complicado. Olha, a Suécia vai vir com tudo pra essa. Não é pela ordem. Não é pela ordem. O México é... agora não é, né? Agora não pode. Vai mais aquele aí, cara que faz palhaçada na torada. Sabe a torada? Tem aquele cara que faz aquelas palhaçadas, né? A Lurdinha... Não é o toureiro. Não é o toureiro. A Lurdinha Sperb manda assim, ó, sou louca por Tri América, manda ela aqui. O Marcelo Westerhoff tinha, né, participado com a gente também no WhatsApp. E participa aqui dizendo que eu sou pé quente, que quer que eu vá para Abu Dhabi e que nós vamos acabar com o planeta de ser. E o Sérgio Luiz Ritt escreveu várias mensagens. Primeiro ele disse assim, ó, gente, os gremistas já estão contando com o Real. Esqueceram o jogo de antes. Nossa, quanta arrogância. Primeira vez o Inter foi humilde e bateu o Barcelona. Segunda vez a arrogância deu no Mazembe. Sem essa, Rogério. Aí virou Nutella de novo. Não concordo. Respeita o princípio da sabedoria. E aí ele segue. Viu, Diogo? Esta confiança... Mas não é um pecado, isso aí é uma missiva. É esta confiança excessiva dos gremistas que eu digo. Aí ele fala sobre o jogo do Flamengo, perguntando cadê o vídeo? Ontem no jogo do Flamengo, 2 pênaltis, podem parar, não servem pra nada. É como vigias atrás do gol. E disse assim, ó, o Cajuru Júnior não para de falar. Não sei quem é o Cajuru Júnior. Cajuru Júnior. Te acusa, Cajuru. Boa essa. Olha aqui, ó. Quem mais está conosco aqui? O Roberto de Alvorada. Reconhecimento colorado ao título gremista. Havia um conselheiro do co-irmão na foto do Tri. Meu Deus. E ele diz aqui, Noveleto. É verdade. Noveleto, claro, presidente da Federação. Aliás, desde ontem está uma confusão. Noveleto, tá? Só porque, presidente, o estádio não era tão ruim assim quanto o senhor falou. Que ia ficar os torcedores do Grêmio tudo enlatados lá, 5 mil, um do lado do outro, coladinho. Calma, presidente. O senhor também, né?
Tem que ter um pouco Eu não vi nenhum relato da torcida do Grêmio reclamando da qualidade do estádio, né? Mas para mim reclamaram. Alguns amigos meus que estiveram lá disseram que o estádio é uma... Não, o estádio é que no comparativo com a Arena, né, também... É assim, ó, eu acho dependências que uma do coisa, estádio, assim, isso sim. Agora, uma coisa que eu digo assim, final de Libertadores da América, o estádio tem que ser de primeiro escalão. Sempre. E que não era o do Lanús. Não era. O Lanús não era. Ontem o Tita estava participando daquele... Troca de passe. Ele falou sobre as reuniões que teve, né, com ex-atletas e tal, com o pessoal da Conmebol, que eles têm planos em relação a essa questão dos estádios. Acho que essa decisão ou essa na direção de fazer um jogo só tem a ver com a qualidade dos estádios. Não é por causa do Beira-Rio nem por causa da Arena, com certeza. Mas por causa de estádios como esse. Não, e até para terminar com isso que o Lanús tentou criar. Esse ambiente de guerra, depois, como se fosse um gato dando tapa e escondendo a mão, né? Sim. Foi o que o Lanús fez. Então, um estádio neutro, claro que pode, se for como na Europa, que decide antes onde que vai ser a final, pode dar coincidência de ser um time da casa, né? E fica complicado também. Vamos aos grupos rapidinho, fecharam aqui já. Vamos, deixa eu só dizer uma coisa aqui, que desde ontem está rolando na internet essa história de homenagem do Colorado, então, aquela imagem do Beira-Rio azul, não tem nada, não é de agora, é de 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando o Internacional, né, aderiu à campanha do Dia Nacional do Rim. Que as cores são azul e vermelho, então alternava o azul e vermelho no estádio Beira-Rio. Aí a internet, ela é boa por um lado, mas ela é maléfica por outro. Né? E outra coisa, vamos combinar um negócio, né? Novembro Azul terminou ontem, né? Novembro Azul terminou ontem. Não sei, pode ser. Pode ser Dezembro Azul. Pode ser Dezembro Azul. Fecha os grupos aí, Diogo. Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita. Grupo do Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia é o grupo E. B, Portugal, Espanha, Irã e Marrocos. C, França, Peru, Dinamarca e Austrália. D, Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria. G, Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá. F, Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. H, Polônia, Colômbia, Senegal e Japão. Muito bom. Diogo Rossi, mais uma vez, cumprimentos pelo teu trabalho lá na Argentina, que foi incansável. Obrigado. E a gente sabe, né, de questões, vamos dizer, dos bastidores também, de muita dificuldade. Tiago, parabéns, cumprimentos pelo trabalho aqui. Valeu, Rogério. A Rádio Grenal, e como eu disse aqui, as rádios de Porto Alegre estão de parabéns pelo trabalho que realizaram nesta final, que foi num bairro, né, já que o Lanús se intitula assim. Voltamos na segunda-feira, 13h, ao vivo aqui com o Virando o Jogo pela TVU. Muito obrigado e um excelente final de semana para todos vocês. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.